Olá, gente. Espero que vocês estejam bem, certo? Vamos começar agora mais uma aula, mais um assunto da nossa disciplina de bioquímica, certo? A aula de hoje vai ser sobre enzimas, beleza? Primeiro de tudo, eu pergunto a vocês: o que é que vocês sabem sobre enzimas? Enzima não é um termo muito desconhecido pelas pessoas, não, certo? Por mais leigo que a pessoa seja, por mais leiga que ela seja, esse termo enzima ele é bastante ouvido, né? Bastante utilizado, certo? Por todos nós no nosso dia a dia, certo? Por exemplo, muita gente, né, tem algumas intolerâncias, por exemplo, intolerância à lactose, certo? Que é o açúcar, né, que é o carboidrato que está presente no leite, certo? Então, ó, às vezes, mesmo que você não tenha ouvido falar, mas você sabe o que é, você faz utilização disso aí. Porque, por exemplo, a lactose é o açúcar que está no leite. Então, ó, quem tem intolerância à lactose significa que essa pessoa não tem a enzima que degrada o leite ou tem pouca produção dessa enzima, certo? Que é a lactase. Então, ó, a maioria de vocês tem esse tipo de intolerância, usa esse tipo de coisa e nem sabe o que é, tá no nosso dia a dia, tá na nossa vida, certo? Usei o exemplo da intolerância à lactose porque é o mais comum, certo? Praticamente todos têm um certo nível de intolerância à lactose, que é absolutamente normal. Por nós sermos mamíferos, a fase que você toma leite ou toma leite é só no início da vida. Você tem uma grande produção de lactase no caso. Depois disso aí não é tão necessário, o corpo está ficando produzindo esse tipo de enzima, certo? A não ser nos primeiros meses de vida. Então, ó, eu pergunto a vocês, o que é uma enzima, certo? Fica aí a pergunta, tentem me responder com a palavra de vocês. O que é que vocês sabem de enzima? Então, para começar a falar de tudo, ó, vou falar sobre um pouco da origem da vida. A gente lembra da primeira aula que a gente teve água e sais minerais, que a origem da vida começou basicamente na água, naquela atmosfera primitiva do nosso planeta, em que várias partículas se combinaram e essas partículas se combinando se transformou em quê? Se transformou no primeiro ser vivo que a gente chama de progenoto, certo? E que uma característica bem importante é que a maioria, né, ou todos os seres vivos, tem 70% do seu corpo feito de água, certo? E os outros 30% são todas as outras coisas que existem no nosso corpo, certo? Todos os outros componentes que existem, certo? Então, ó, a água ela é bastante importante. Por quê? Porque várias reações do nosso corpo, elas acontecem em meio aquoso, ou seja, acontecem em meio que contém água. E uma dessas reações são geralmente as reações enzimáticas, certo? Que são aquelas reações feitas por enzimas, que é o tema da nossa aula hoje, certo? Então, ó, basicamente tem duas condições fundamentais para que a vida ocorra, certo? A primeira delas é que o organismo ele deve ter a capacidade de se autorreplicar. Autorreplicar é duplicar-se, certo? É se reproduzir, certo? Então, para um organismo ter essa capacidade de se reproduzir, ele precisa de estruturas que vá permitir com que esse organismo se reproduza, certo? Então, ó, a segunda condição fundamental para haver vida é justamente a capacidade de catalisar reações químicas com eficiência e que essas reações sejam catalisadas seletivamente, certo? Mas como assim? Porque, por exemplo, pegando o primeiro ponto fundamental, a primeira condição fundamental, que é o organismo se autorreplicar. Aqui do lado na figura nós temos o que embaixo? Uma célula, certa? Se dividindo em duas, certo? Ela está se autorreplicando, ela está se duplicando, certo? Para fazer isso, ela precisa duplicar tudo que tem dentro dela. Ela precisa duplicar todas as organelas, ela precisa duplicar todas as estruturas, o citoesqueleto, certo? E principalmente o material genético dela, que é o DNA. Então, ó, essa imagem aí de cima a gente está vendo a replicação do DNA, ou seja, uma fita de DNA vai dar origem a duas fitas de DNA, certo?
Então, tudo isso são reações químicas que acontecem dentro do nosso corpo, certo? Dentro das células, dentro de organelas celulares. Então, essas reações, elas iam demandar de muita energia, ok? Então, ela ia precisar de muita energia para ser feita, certo? Para ser ativada, e ia precisar de bastante tempo para poder ser concluída. E alguns seres vivos, principalmente os unicelulares, por exemplo, uma levedura, que é o caso dessa célula que a gente está vendo se dividir aqui. Então, ó, algumas desses seres vivos não têm tempo hábil, tempo útil de vida para passar muito tempo fazendo uma reação, que uma reação aconteça, certo? Tem organismo que vive aí na faixa dos minutos, certo? Na faixa das horas. Então, você precisa ter esses mecanismos todos o quê? Todos otimizados. Então, quem que vai fazer a otimização desse material, dessas reações químicas que ocorrem dentro do corpo? Justamente as enzimas, certo? Então, as enzimas elas vão catalisar as reações químicas do nosso corpo. E elas vão catalisar com muita eficiência e com bastante seletividade, que a gente vai ver que para cada enzima tem um substrato. E essa enzima, geralmente, ela não vai agir num substrato diferente, só naquele substrato que ela foi feita para agir. Então, ó, essa segunda capacidade aí, né? Essa segunda condição fundamental para haver vida, que é a capacidade de catalisar reações químicas com eficiência e seletividade, elas são realizadas pelas enzimas, certo? Então as enzimas elas são extremamente importantes para tudo em um ser vivo, certo? Desde a reprodução, né, da duplicação desse ser vivo, até para o próprio ser vivo se manter vivo. Por exemplo, para você fazer, quando você diz que come carboidrato e carboidrato tem muita energia, para você extrair aquela energia dos carboidratos, você vai precisar de enzimas catalisando aquela reação química de quebra desse carboidrato, de quebra desses açúcares para transformar esses açúcares em energia. Então, tudo que acontece nos seres vivos todas as reações estão relacionadas com catálise enzimática, com a ação das enzimas, certo? Então, as enzimas elas são extremamente importantes para a vida, certo? Pelo menos para a vida que nós conhecemos aqui na Terra, ok? Então, ó, pelo menos eu desconheço algum ser vivo que não tenha enzima. Aí você fala, alguns vírus pode ser que tenham. Sim, mas um vírus ele não é considerado, não pela maioria, não tem um consenso comum de ser um ser vivo. Ele tem características de um ser vivo quando ele está parasitando uma célula. Mas aí ele está utilizando as enzimas celulares para fazer isso. E os retrovírus também já são vírus que têm enzimas também. Então até os vírus eles possuem enzimas, né? No caso dos retrovírus você tem a transcriptase reversa, certo? Então as enzimas elas são extremamente importantes para manter a vida. Então são essas duas condições fundamentais, né? O organismo tem essa capacidade de se autorreplicar, ou seja, de se multiplicar, de se reproduzir, e ele tem a capacidade de catalisar essas reações químicas com eficiência, certo? Então tudo isso aí está relacionado com as enzimas. Ó, muitos humanos, como eu falei, né, todos nós consumimos basicamente carboidratos, certo? Carboidratos são açúcares, principalmente a sacarose, no nosso caso. A gente consome muita sacarose, que é aquele açúcar que vem da cana, certo? Então, esses açúcares, né, podem vir em formas de quê? De bebidas, de várias comidas, como bolos, doces, e por aí vai. Então, ó, como eu falei, esses açúcares eles são energia, energia pura para o nosso corpo. Então, nosso corpo precisa de energia para sobreviver, para se manter. Então, ó, nós temos que extrair, como eu tinha falado anteriormente, a energia desses açúcares, certo? Então, como eu vou fazer isso? Da mesma maneira que eu falei anteriormente. Nós vamos fazer essa extração dessa energia utilizando o quê? Utilizando enzimas para fazer esse processo, certo? Então, ó, a gente vê aqui, ó, no gráfico aqui do lado, duas linhas, uma linha vermelha e uma linha azul, certo? A linha vermelha
é a linha de uma reação química que acontece no nosso corpo sem enzima, certo? E a linha azul é uma reação química que acontece no nosso corpo com a presença das enzimas, certo? Com a enzima agindo sobre aquela reação, certo? Então, que reação é essa? Toda reação a gente vai ter um reagente e vai ter um produto, certo? Então, nosso reagente vai ser o quê? Essa equaçãozinha química que a gente tem aqui embaixo do nome reagentes. C6H12O6 mais o oxigênio. Esses reagentes aí são o quê? Açúcar, certo? A sacarose, uma glicose, certo? Essa é a fórmula da glicose, mais o oxigênio, né? Porque o açúcar ele vai ser oxidado, vai ser quebrado, certo? Então, ó, vejam essa linha vermelha. Quanto tempo ela vai levar, certo? Ó, essa linha, o eixo Y é o eixo da energia, certo? E o eixo X é o tempo, basicamente, que a reação vai levar, certo? Então, vejam a altura dessa curva vermelha em relação à altura da curva azul. Quanto mais alta essa curva, maior vai ser a energia que vai ser gasta para fazer essa reação. E que reação é essa? Justamente, a gente pega um açúcar mais o oxigênio, quebra esse açúcar, certo? Junto com o oxigênio, na presença do oxigênio, e libera energia. O que resta, o que sobra, é justamente CO2, certo? Que é o dióxido de carbono, e a água, que é o produto final das reações químicas de produção de energia, né? Da quebra do açúcar, certo? Então, ó, quando você tem essa reação aí, para ter essa reação você precisa de uma energia. Quando você não tem enzima, essa energia aqui dessa curva vermelha é bem alta, certo? Chega quase lá no pico ali no final da seta, certo? E quando você tem uma enzima agindo para quebrar e acontecer essa reação, essa energia de ativação que a gente chama é extremamente menor, certo? Ou seja, você precisa de muito menos energia, certo? Para realizar essa reação. Então, vê só, se eu tenho um açúcar e eu tenho que quebrar esse açúcar para transformar ele em energia, se eu gasto muita energia para conseguir energia do açúcar, eu não vou ter um saldo positivo, concorda? Eu vou ter sempre um saldo negativo, porque eu estou gastando muita energia para produzir energia um pouco menos do que eu gastei. Então, ó, não é uma coisa viável para a vida, certo? Então, ó, quando você tem ação enzimática em qualquer coisa, no caso aqui, no caso dos açúcares, você gasta pouquíssima energia para fazer essa reação e a energia que é resultante dessa reação ela é muito maior. Ou seja, você tem um saldo muito maior, sobra muito mais energia para você, certo? Isso aqui é como se você fosse comprar alguma coisa para revender. Aí, por exemplo, você compra um carro, digamos que o carro é 10 mil reais, certo? Que o carro vale. Então, ó, digamos que você compra aquele carro que vale 10 mil reais, você compra por 20 mil reais. Só que se você for revender, você só vai revender por 10. Ou seja, você teve um gasto muito maior do que o carro valia, certo? Que é a reação sem a enzima. Aí pensa só, a reação com a enzima é o contrário. Por exemplo, aquele carro, como eu falei, valia 10 mil. Aí só que você compra aquele carro por 5 mil, certo? Um preço muito mais baixo. E quando você for revender, que no caso seria o final da reação, você vai ter um lucro em cima daquilo ali, certo? Então, ó, as reações enzimáticas elas servem basicamente para isso, certo? Para você catalisar essas reações, certo? Então nós dizemos que as enzimas elas são catalisadores biológicos, certo? Então, ó, quando você tem uma reação sem enzima, você gasta muito mais energia e muito mais tempo para essa reação acontecer, beleza? Quando você tem uma reação com a enzima, você gasta pouco tempo, certo? E pouca energia. O tempo é menor e a energia gasta é menor. Então você tem uma seletividade maior no substrato que você vai quebrar e você tem um aproveitamento muito maior, tanto de tempo quanto de energia, certo? Então, ó, só esse exemplo que a gente estava usando aqui da questão da degradação, né, da sacarose, né, da glicose, que é um açúcar. Você vai pegar esse açúcar, você tem que transformar em energia. Só que para transformar em energia, você tem que gastar energia. Se você não tem uma enzima, esse gasto de energia vai ser muito grande. Quando você tem a presença da enzima agindo ali, esse gasto de energia vai ser bem menor, certo? Tanto da energia quanto de tempo. Porque quanto mais tempo uma reação passa,
demora para terminar, mais energia você gasta, certo? Então, quanto menos energia você gasta, menor é o tempo da reação também, certo? Então, a gente tem mania de pensar que essas coisas são novas, né? Que a gente pensa nisso há pouco tempo. Mas se você for ver bem, a questão da utilização das enzimas pelos seres humanos vem desde sempre, desde o início não digo nem do início da história, mas desde da pré-história humana, certo? Porque, ó, você vê, desde que ocorreram as primeiras civilizações, né? Lá no Crescente Fértil, na Mesopotâmia, é, o ser humano sempre produziu bebidas, por exemplo, como a cerveja, certo? A cerveja, para quem não sabe, foi feita primeiro, que a gente tem mania de pensar, né, que antigamente se produzia primeiro o pão, né? Depois que aprenderam a fazer o pão, você aprendeu a fazer a cerveja, mas não. O ser humano, a primeira coisa que desenvolveu antes do pão veio a cerveja, certo? Então, por exemplo, a cerveja, ela é feita, ela é produzida, não só cerveja em si, mas com bebidas alcoólicas de uma maneira geral, ela é produzida por várias civilizações há milênios, certo? Então, ó, a transformação do açúcar em álcool, né, e etanol é uma reação enzimática feita por micro-organismos, certo? Então, ó, essa reação enzimática vai transformar o açúcar em álcool, certo? Então, ó, desde o início do como é que se diz, da história humana, né? O homem ele se utiliza dos benefícios das enzimas, certo? Para produzir várias coisas. Então isso não é de agora que você se tem as enzimas. Só que essa catálise biológica, né, as enzimas mesmo, elas foram reconhecidas, né, e descritas no final dos anos 1700. Até porque, ó, a ciência, como eu falei, você às vezes você tem certas coisas na ciência que você não tem como descobrir por causa do nível de tecnologia que você tem no momento, certo? Então você chega no passado lá no Egito Antigo, você não tinha como saber, certo? Você não tinha como saber o que é que acontecia. Ele só sabia que misturava lá os grãos de cevada, né, com aquele micro-organismo lá e ele produzia cerveja no final, certo? Só que quando a ciência vai evoluindo, você vai descobrindo técnicas, certo? E aprimorando outras técnicas que lhe faz conseguir estudar mais a fundo alguma coisa. E as enzimas foi a mesma coisa, né? Então, ó, a catálise biológica ela foi reconhecida e descrita lá no final dos anos de 1700, certo? Só que foi em estudos de digestão de carne, pela secreção do estômago. Porque se pensava que o estômago ele fazia a digestão da carne, a digestão dos alimentos, é, somente quando a pessoa estava viva, por exemplo, e o estômago trabalhando normalmente. Aí eles perceberam que se extraísse aquele líquido, aquela secreção que tem dentro do estômago e colocasse na carne, aquela carne ela ia ser degradada da mesma maneira, certo? Então eles descobriram que aquilo ali, aquele líquido tinha alguma coisa ali dentro que fazia a digestão da carne dentro do estômago, porque ele se dissolvia dentro do estômago aquela carne, certo? Para poder ser absorvida. Então, ó, não se sabia que era enzima, só se sabia que aquele líquido que tinha dentro do estômago tinha essas propriedades, certo? E isso começou a ser reconhecido lá nos finais dos anos de 1700. Então faz bastante tempo, mas não tanto tempo assim, que a gente utiliza isso aí, certo? Mas foi em 1897 que Edward Buchner, certo? Ele descreveu que os extratos de leveduras eles podiam fermentar o açúcar em álcool, ou seja, ele percebeu que a fermentação, né, que a gente chama, né, que é a transformação do açúcar em álcool, a fermentação ela acontecia, né, por conta de moléculas ali, não por conta do micro-organismo em si, se bem que era o micro-organismo que vai produzir aquela molécula, certo? Que vai transformar o álcool, o açúcar em álcool. Mas ele percebeu que se ele pegasse aquele extrato, né, que é quando você bota lá um extrato de açúcar lá, por exemplo, alguma coisa com carboidrato, e você coloca um micro-organismo ali dentro para crescer, aquele micro-organismo vai produzir uma enzima, certo? Que vai ser liberada naquele meio, vai transformar o açúcar em álcool, certo? Então, ó, Buchner, ele percebeu que se ele pegasse só aquele caldo, certo? Sem o micro-organismo, e colocasse aquele caldo dentro de um carboidrato, dentro de junto com o açúcar,
aquele caldo ia transformar o quê? Ia transformar o açúcar em álcool do mesmo jeito. Então ele percebeu que não era em si o micro-organismo propriamente dito que transformava o açúcar em álcool. De certa maneira é, né? Porque é ele que vai produzir a enzima. Mas ele percebeu que esses micro-organismos eles produziam alguma coisa que liberava fora do corpo dele, e aquele meio ali transformava o açúcar em álcool, certo? Ele removeu todas as células que tinha naquele meio, todas as células de micro-organismo, né? E botou só aquele caldo sem células junto com o açúcar. E mesmo assim aquele açúcar se transformou em álcool. Então ele viu que tinha alguma molécula naquele caldo, alguma molécula que o micro-organismo produzia, que fazia a fermentação, que transformava o açúcar em álcool. Mas até então ele não deu o nome de enzima mesmo não. Ele sabia que existiam moléculas ali, ele provou que a fermentação era feita por moléculas, certo? Então, posteriormente, né, um tempo depois, Friedrich Kuhne, ele deu um nome de enzimas para essas moléculas, certo? Essas moléculas foram detectadas por Buchner, certo? Ele estudou mais a fundo, que a ciência se faz assim, né? Um pesquisador vem, né, que é pioneiro na área, que é o primeiro que trabalha na área, praticamente, faz uma descoberta, mas não tem os aparatos suficientes para botar à frente aquela descoberta, né? Ele deu os primeiros passos. Aí vem depois outro pesquisador, não é, com mais aporte científico, assim, com mais equipamentos, com mais condições, pega aquela ideia anterior e começa a trabalhar em cima dela, começa a esmiuçar aquela ideia e começa a ter novos resultados e coisas mais detalhadas a respeito daquilo ali. Foi o que aconteceu com Kuhne, certo? Ele pegou os resultados de Buchner e começou a estudar mais a fundo o que acontecia ali. E viu que realmente eram moléculas que faziam aquilo acontecer. E ele pegou essas moléculas e deu o nome de enzimas, certo? Então, quem deu o nome de enzimas para as enzimas foi Friedrich Kuhne, certo? E quem descobriu basicamente as enzimas, provou que as enzimas eram uma molécula que faziam reações químicas, foi Edward Buchner, certo? Mas quem deu o nome de enzima às enzimas foi Friedrich Kuhne. Beleza? Então, professor, o senhor falou muita coisa aí, um monte de baboseira, de blá blá blá, mas o senhor não me disse o que era uma enzima, né? Não definiu o que é enzima. O senhor botou até no exercício perguntando o que é enzima, mas eu não consigo achar a definição. Não sei se vocês já perceberam, né? Vocês já vêm comigo desde a disciplina de química, mas a maioria das coisas que eu boto eu não coloco a definição na cara de vocês ali, não, um slide com a definição escrita, não. Às vezes até coloco, mas raramente, certo? Por que eu não coloco de cara a definição? Porque, como eu falei, você aprende quando você consegue definir alguma coisa com as suas palavras, certo? Se eu boto a definição aqui de cara, o que é que vocês vão fazer? Vão decorar aquilo ali e vão escrever, certo? Então, as definições das coisas que eu falo aqui tá diluída nos slides, então vocês vão ter que ler e entender realmente para poder definir as coisas. Então, vamos ver aqui que ainda depois vai definir o que é enzimas, certo? Vou definir com as minhas palavras e vocês vão ver como é que as coisas foram feitas. Ver como é que a gente chega numa linha de raciocínio, numa linha de pensamento. Ver, só para concluir aqui, a gente voltando a falar de enzimas. As enzimas, né? A maioria das enzimas, a grande maioria mesmo, são proteínas, certo? Lembra que a gente viu proteínas na última aula, certo? Que nós tivemos conteúdo antes do simulado. E as proteínas eram o quê? Eram macromoléculas, naquela definição. Proteínas são macromoléculas que são compostas por aminoácidos, certo? Então, as enzimas elas são macromoléculas também compostas por aminoácidos, pelo menos a grande maioria das enzimas, certo? Então, lembra que eu falei de várias classes de proteínas lá, várias classificações de proteínas. Uma delas nós tínhamos as proteínas dinâmicas, certo? Tinha lá no mesmo slide proteína dinâmica e proteína estrutural. Aí as proteínas dinâmicas nós tínhamos o quê? Aquelas proteínas que elas tinham um certo tipo de motilidade, de mobilidade, né? Ela era produzida num local e agia em outro, certo? Então, um dos exemplos dessas proteínas dinâmicas são as enzimas, certo?
Então, as enzimas elas são proteínas dinâmicas, beleza? Agora, são todas as enzimas que são proteínas? Não. Algumas delas são moléculas de RNA, ou seja, são ácidos nucleicos, que a gente ainda vai ver em outra aula, certo? Então, ó, por ser proteína, certo? Essas enzimas, elas têm, como é que eu posso dizer, uma condição ótima para poder trabalhar, certo? Quando você, principalmente questão de temperatura, certo? pH, várias condições têm que ser ótimas para essa enzima trabalhar com eficiência. Se você não tem condições ótimas de trabalho, essas enzimas não vão trabalhar bem. A mesma coisa de um ser humano. Se você coloca uma pessoa para trabalhar para você, você trata aquela pessoa bem, certo? Você dá condições boas de trabalho. Ela trabalha numa sala com ar-condicionado, certo? Trabalha numa cadeira que dê um posicionamento bom para ela, certo? O rendimento dessa pessoa vai ser muito mais alto. Agora, se você coloca essa pessoa para trabalhar, não tem uma cadeira, a pessoa está trabalhando no chão, certo? No calor. Você acha que o rendimento dessa pessoa vai ser igual ao daquela pessoa que tem condições melhores de trabalho? Não, né? Então, as enzimas elas são as mesmas coisas, certo? Como as enzimas são proteínas, as proteínas elas têm uma coisa que se chama desnaturação, certo? Que é quando essa enzima ela perde a função dela, quando essa proteína perde a função dela por conta, por exemplo, de aumento de temperatura. A temperatura está muito alta, essa proteína ou essa enzima ela vai se desnaturar, certo? Ou então, se a temperatura aumentar demais, ela começa a se desmontar, certo? Se degradar. E quando ela se degrada, ela libera aminoácidos, né? Que a grande maioria dessas proteínas dessas enzimas são proteínas, certo? Então, porque quando você está com uma febre muito alta, certo? Você está aí chegando aos 40, passando dos 40, você tem que baixar rapidamente a sua temperatura corporal. Porque as enzimas do nosso corpo, certo? Como eu falei, a grande maioria são compostas, são proteínas, certo? Então, se eu aumento demais a temperatura do meu corpo, que a temperatura média da gente está em 36 a 37 graus, né? 37,5 por aí. Quando eu aumento demais essa temperatura, as enzimas do meu corpo começam a perder o quê? Começa a perder a eficiência. Então, quanto mais a temperatura corporal sobe, menos eficientes vão sendo as reações químicas que ocorrem no nosso corpo. E tudo que acontece no nosso corpo são catalisados por enzimas. Então, seu corpo vai deixar de fazer digestão, certo? Por exemplo. Por quê? Porque as enzimas digestivas vão começar a ser desnaturadas, vão começar a perder as funções, certo? E mesmo até ser o que? Degradadas, certo? Por calor. Então, o que é que vai acontecer? Você vem a óbito, o ser humano vem a óbito. Por quê? Porque todas as enzimas que são elas que fazem com que nós conseguimos ter vida, nosso organismo funcione direitinho na velocidade correta, produzindo tudo que tem que produzir, certo? Então, pela maioria das enzimas serem proteínas, a gente tem essa questão aí, certo? Que elas são capazes de desnaturar, certo? De perder a atividade. E também, como elas são como elas são proteínas também, quando elas são degradadas, né, quando elas são quebradas, elas são transformadas em aminoácidos, certo? Para poder ser reutilizado, transformar esses aminoácidos de novo, transformar em outras proteínas, ou até mesmo no mesmo tipo de enzima. Então, até agora, se eu não definir o professor enzimas, aí eu disse, veja, tudo que a gente falou até agora dá para você definir enzimas tranquilamente, certo? O que foi que a gente falou no começo, certo? Que as enzimas elas são catalisadoras, não é? De reações químicas, certo? O que é um catalisador, né? Que eu não me lembro se eu falei, acho que eu não falei não, mas o que é um catalisador? Vê, catalisador é alguma coisa que você utiliza para diminuir o tempo de alguma reação, certo? Não sei se vocês já viram, mas eu acredito que a maioria já tenha visto umas colas que vendem no armazém, certo? Essa cola ela é líquida e ela não vai secar, ela não vai endurecer, a não ser que você misture essa cola com outro produto que vem junto com ela. Aí você pega aqueles dois líquidos, quando você mistura aqueles dois líquidos é que ele começa a secar, certo? Aquilo ali que você mistura é um catalisador. Ou seja, aquela cola sem aquele catalisador ia levar muito tempo para secar e olhe lá se secasse,
certo? Aí quando você adiciona o catalisador, aquele tempo que a cola ia levar para secar, ele diminui. Então ele praticamente seca na mesma hora. Então catalisador é um produto que se usa para quê? Para diminuir o tempo de uma reação. Uma reação que leva muito tempo, agora leva pouco tempo porque você usou um catalisador. Então as enzimas, elas são catalisadores biológicos, porque elas vão fazer reações de catálise, elas vão catalisar as reações que acontecem no nosso corpo, certo? Então, ó, elas são catalisadores biológicos e a grande maioria delas são o quê? São proteínas, podendo ter algumas enzimas que são de RNA. Então, como é que eu defino isso com as minhas palavras, com o que eu vi até agora na aula? Se eu perguntar, defina enzima, aí você coloca enzima, são catalisadores biológicos, certo? Que sua grande maioria são proteínas, mas algumas podem ser de ácidos nucleicos, ou seja, de RNA, certo? Aí defini a enzima com as informações que eu tinha, não precisei que tivesse escrito no slide ali para definir. Então eu quero que vocês definam isso aí com as palavras de vocês, porque eu vou perguntar o que é enzima no exercício e provavelmente na prova, certo? Então, ó, bronca zero, né não? Tudo besteira, é aí. A dificuldade que tem está na cabeça da gente. Quando a gente abre a cabeça da gente e deixa aquilo ali, né? Aquelas ideias que a gente tem pré-definidas saírem, né? A gente começa a ter uma visão muito melhor de mundo, uma visão muito mais ampla, certo? Então, se você já vem com a cabeça fechada, achando que não vai aprender bioquímica, que não vai aprender esse assunto, você realmente não vai. Agora, quando você vem com a cabeça, com a mente aberta, certo? Você começa a abrir seus olhos para várias coisas, você começa a aceitar melhor, você começa a entender mais fácil, certo? Se bem que bioquímica é bem facinho, né? E vocês vão ver quando vocês forem começar em bioquímica clínica. Não vou nem dar spoiler. Mas vê só, vamos voltar aqui para as enzimas, certo? Então, lembra que eu falei que a grande maioria das enzimas são proteínas, certo? Beleza. Então, ó, a grande maioria das enzimas são formadas por moléculas de aminoácidos, certo? Por quê? Porque as proteínas são formadas por aminoácidos, certo? Então, a grande maioria das proteínas são formadas por aminoácidos. Das enzimas são formadas por aminoácidos, porque as enzimas são proteínas, certo? Na sua grande maioria. Porém, né, algumas enzimas, além de apresentar na sua composição só aminoácidos, elas podem ter algum outro grupo químico, certo? Isso a gente viu também lá na aula de proteína, certo? A gente tinha proteínas simples e proteínas compostas, lembram? Se não lembra, é só pegar o slide e voltar lá e olhar, certo? O que era uma proteína simples que a gente definia? Uma proteína simples é quando a gente quebra essa proteína, quando essa proteína é degradada, né, ela é quebrada, e ela vai liberar somente o quê? Ela vai liberar somente aminoácido quando é quebrada, certo? E tinha também aquelas proteínas compostas, lembram? Aquelas proteínas compostas são aquelas proteínas que quando você quebrava, ela liberava aminoácido mais algum outro grupo que não era um aminoácido, certo? Que geralmente era o quê? Era um metal, certo? Feito ferro, cobre, por aí vai, certo? Então, ó, como as enzimas são proteínas, né, a grande maioria das enzimas são proteínas, elas também estão sujeitas a isso, certo? Tem proteínas, né, a grande maioria das enzimas, né, a grande maioria das enzimas, quando você quebra, ela só libera aminoácidos, que são as enzimas simples que a gente chama, certo? As enzimas comuns, certo? Só que existe outro grupo de enzima que quando você quebra essa enzima, ela vai liberar, além do aminoácido, ela vai liberar um outro grupo que não é um aminoácido, certo? Esse outro grupo que a enzima tem, que algumas enzimas possuem, nós chamamos de cofatores, certo? Ou cofator, beleza? E quem são esses cofatores? Quem é esse cofator? Esse cofator é justamente o que? Íons metálicos, certo? Aí você pode ter ferro, cobre, manganês,
certo? Magnésio, zinco, vai depender muito do tipo de enzima, beleza? Ah, professor, eu não entendi não. Ó, se vocês entenderam o que era a diferença de uma proteína simples para uma proteína composta, é a mesma coisa, porque a maioria das enzimas não são proteínas, certo? Então o que é que acontece? Eu tenho uma proteína simples, quando eu quebro essa proteína simples, ela só libera aminoácido, que é o que compõe as proteínas, certo? Quando eu tenho uma proteína composta, quando eu quebro essa proteína composta, eu vou liberar aminoácido? Vou. Mas além desse aminoácido, eu vou liberar algum outro composto que não é um aminoácido, certo? Esse composto, no caso das enzimas, né? Quando essa proteína é uma enzima, nós chamamos de cofator ou cofatores, certo? E esses cofatores, eles são geralmente íons metálicos. A gente sabe que íon, né, é aquele átomo, né, aquele elemento químico que perde ou ganha elétron, né? Quando você perde elétron, você fica mais elétron positivo, né? Você vira um cátion. E quando você ganha elétron, você fica mais elétron negativo, você vira um ânion, certo? Então, íons você pode ter cátion ou ânions, dependendo se você ganhou ou perdeu elétron. Lembram lá das aulas de química? Então, ó, quando uma enzima é uma proteína composta, né, que ela além do aminoácido, ela tem um, um outro grupo funcional ali, né, que no caso aqui a gente chama de cofator, né, que é um íon metálico, a gente chama essas enzimas de coenzimas, que é o que a gente vai ver no próximo slide. Então aqui, ó, eu tenho vários exemplos aqui, ó, de cofatores, né, e as enzimas que esses cofatores fazem parte. Por exemplo, a gente tem aqui o íon cobre, certo? Então, ó, ela faz parte, esse íon cobre faz parte de que enzima, certo? Ó, citocromo oxidase, certo? Só são exemplos. Por exemplo, os íons de ferro, certo? Ferro 2+, ou ferro 3+, né? Que é o ferro ferri. Então, ó, ela faz parte de quê? Ó? Do citocromo oxidase, da enzima catalase ou das peroxidases, certo? Por exemplo, o íon potássio, ela faz parte de quê? Da piruvato quinase, certo? Ó, o magnésio, o íon de magnésio faz parte de quê? Ó, hexoquinase, glicose 6-fosfatase, piruvato quinase. Tudo isso que eu estou falando aqui são nomes das enzimas. A gente vai ver essa questão dos nomes das enzimas, certo? Ó, manganês, você tem o quê? Ó? Arginase, certo? E por aí vai, certo? Então, ó, quando você tem uma enzima que é uma proteína composta, ela vai ter um outro grupo que não é aminoácido. Esse outro grupo que não é aminoácido, nós chamamos de cofatores ou cofator. Anotem isso aí que é muito importante e vai cair na prova. 100% de certeza. Então, como eu falei, ó, quando você tem uma enzima, que essa enzima é uma proteína composta, certo? Ela vai liberar aminoácido quando é quebrada, e além desse aminoácido, ela vai liberar um cofator, certo? Ela possui um cofator. Nós chamamos essas enzimas de coenzimas, certo? Co porque elas têm um cofator, e enzima porque são enzimas, certo? Então, coenzimas são enzimas que possuem cofator. E o que é um cofator? É geralmente o íon metálico que está junto da composição dessa enzima, que não é um aminoácido, certo? Então, ó, essas coenzimas, elas agem como carregadores transitórios de grupos funcionais específicos, certo? Ah, é muito complicado esse nome, não é? Carregadores transitórios de grupos funcionais específicos. Pega só essa parte aqui, ó, carregadores, certo? Por quê? Porque essas enzimas, elas vão carregar alguma coisa. Eu vou usar um exemplo bem simples, não é uma enzima, mas é uma proteína composta, certo? Que a gente usou na última aula. Por exemplo, qual é a proteína que compõe o sangue? Lembram? Qual é a proteína que compõe o sangue? Digam aí. Então, vejam só. Essa proteína, né, que está lá dentro da hemácia, ela vai ter o quê? Ela vai ter
uma molécula de ferro, certo? Então, aquela molécula de ferro, ela vai fazer o quê? Ela vai transportar o oxigênio e o gás carbônico na nossa corrente sanguínea, certo? Então, ó, essa proteína que a gente chama de hemoglobina, ela é uma proteína composta. Por quê? Porque você, além de ter ácido graxo compondo, ácido graxo não, perdão, é aminoácido compondo ela, você tem esse outro elemento que é um íon de ferro. E esse íon de ferro vai servir justamente para carregar esses gases, para transportar esses gases, certo? Além de dar a cor vermelha do nosso sangue, certo? Então, ó, as enzimas que possuem cofator nós chamamos de coenzimas. E essas coenzimas elas vão ter justamente essa função de carregadores, certo? Só que carregadores de grupos funcionais, certo? Então, ó, elas vão servir de carregadores, de garotinhos de entrega, certo? Basicamente. Então, ó, a maioria delas, né, dessas coenzimas, elas são derivadas de vitaminas, beleza? Inclusive, provavelmente eu vou passar um trabalho para vocês sobre vitaminas, certo? Eu quero passar para vocês, cada um de vocês vai ficar responsável por pesquisar sobre uma vitamina. Então nenhum aluno vai pegar uma vitamina repetida, cada um vai pegar uma vitamina e vai falar sobre ela, tudo que você encontrar sobre ela, certo? Mas isso aí são cenas para próximos capítulos, né? Vamos nos ater isso aqui, eu não quero assustar vocês ainda não, certo? Aí você fala, professor, dê exemplos aí do que essas coenzimas transportam, de coenzimas e o que elas transportam. Aqui embaixo, no nosso quadro aqui, nós temos, ó, na primeira coluna aqui, o nome das coenzimas, certo? Na segunda coluna, o exemplo do grupo químico que ela carrega, certo? E aqui, ó, na última coluna aqui, você tem o precursor presente na dieta, ou seja, de onde ela é retirada, né? Certo? De onde ela é originada, certo? Então, por exemplo, a biocina, que é a coenzima, ela vai carregar grupos o que, ó? Dióxido de carbono, CO2, certo? E de onde é que a gente absorve essa biocina? Através da alimentação que contenha biotina, certo? Por exemplo, a coenzima A, essa é bem conhecida, né? Lá do ciclo de Krebs, né? Da cadeia transportadora de elétrons que você tem, certo? Da produção de energia, né? Da glicólise, certo? Então, a coenzima A é uma coenzima, como o nome já diz, né? Então, qual é o grupo funcional que ela transporta? Os grupos acis, certo? O grupo acil. E ela é derivada de quê? Ó? De ácidos pantotênicos, certo? E outros compostos da nossa alimentação. Ó, uma que é derivada de vitamina, por exemplo, a gente tem o que? Ó? A vitamina B12, né? Que a gente tira a coenzima, que é esse nome bem grande aqui, eu não vou nem pronunciar, senão termino travando minha língua, certo? Que mais popularmente a gente chama ela de coenzima B12, porque ela é derivada da vitamina B12, certo? E ela vai levar, ó, átomos de hidrogênio e grupos alquil, certo? Vai levar para onde? Vai levar para na reação química de um grupo para outro, certo? De uma estrutura química para outra, para você ter as reações químicas ali, certo? Então aqui eu tenho vários exemplos para quem tiver curioso de coenzimas, certo? Como eu falei, dos grupos funcionais que elas carregam e dos precursores dela, do que a gente precisa se alimentar para poder formar essa coenzima, certo? Então só lembrando aí para vocês, ó, uma coenzima é uma proteína composta, certo? Uma coenzima são aquelas enzimas que têm um cofator, e esse cofator é um íon metálico, certo? Geralmente. Beleza? Bem facinho, né? Não tem nem o que falar muito aí. Se bem que eu falei bastante. Então, ó, professor, cada enzima tem um nome tão complicado, né? Eu não sei nem como é que eu pronuncio aquilo, né? Exatamente, ó, tem muita enzima que tem um nome complicado, mas só pelo nome da enzima dá para você saber onde é que essa enzima vai agir, certo? Então, ó, como assim? Vê só. A nomenclatura das enzimas ela é dada da seguinte forma: você vai ter o primeiro nome dessas enzimas vai ser o nome do substrato, certo? Porque toda enzima ela é feita para agir sobre um substrato.
Beleza? Então, ó, o primeiro nome da enzima vai ser sempre o substrato. Quando você tem o sufixo, né, que é a última parte do nome ase, você vai saber que é uma enzima, certo? E a primeira parte do nome, antes do ase, você vai saber qual é o substrato que ela age. Por exemplo, você tem aqui, ó, lipase, certo? O sufixo ase, né, no final, vai me dizer que é uma enzima. Eu sei que é uma enzima, certo? Mas que essa enzima vai degradar o quê? Certo? Essa enzima vai agir em que reação? Ó, o primeiro termo aqui, ó, lip, lembra o que? Lipídio, certo? Então, lipase são as enzimas que vão agir, né, na degradação, certo? Nas reações químicas que envolvem os lipídios, certo? Bem simples, né? Por exemplo, a outra aqui, ó, DNA polimerase. Aqui do lado a gente está vendo um desenho aqui de uma fita de DNA se duplicando, certo? Para uma fita de DNA se duplicar, essa fita de DNA ela tem que se abrir, certo? Ela tem que se abrir e cada lado dessa fita vai ser colocado bases aqui para formar uma fita nova. Quem coloca essas bases no lugar aqui para completar essa fita é justamente uma enzima, que é a DNA polimerase, certo? Então, ó, esse sufixo ase aqui a gente sabe que é uma enzima, então DNA polímero, lembra o que? Os polímeros do DNA que são colocados na cadeia de DNA, certo? Por exemplo, amilase é outro exemplo que eu uso que é bem simples também. Ase a gente sabe que é o que? Uma enzima. Ami significa o que? Amido. Então, a amilase é a enzima que vai participar das reações de degradação do amido, certo? E assim sucessivamente, e assim vai. Beleza? É bem simplesinho isso aí. Tem muito o que se dizer não. Beleza? Então, sempre que vocês virem algum nome de estrutura de enzima, de estruturas com esse sufixo ase, você vai saber que é uma enzima, certo? Então, ó, o primeiro nome vocês vão saber que é o substrato onde ela vai agir. Então, lipase é a enzima que vai agir sobre os lipídios. Amilase é a enzima que vai agir sobre o amido. E assim sucessivamente, certo? Protease, por exemplo, é a enzima que vai degradar a proteína e por aí vai, certo? Então, ó, aquilo ali que a gente viu foram os nomes informais, certo? Informal como assim? É um nome que é utilizado até cientificamente, a gente utiliza, certo? Mas existem convenções científicas porque, vejam só, nem em todo lugar do mundo você consegue traduzir com maior facilidade alguma coisa, certo? Algum nome para certas línguas. Então, para você driblar isso aí, não é? Todas as enzimas elas vão ter um número, certo? Um número EC, que é Enzyme Commission, certo? Que é a comissão de enzimas, certo? Que são números que a gente dá para essas enzimas para a gente saber o nome dessas enzimas, certo? Sem precisar ter que traduzir, por exemplo, alguma coisa. Então, como é que isso funciona? Por exemplo, esse número EC, ele é formado por 4 números, certo? Cada número desse ele vai indicar uma coisa diferente, beleza? Como assim, ó? Ó, aqui a gente tem um exemplo de uma enzima, ó, que a molécula de ATP, né, mais a molécula de glicose vai gerar o quê? ADP mais glicose 6-fosfato. Isso é uma reação, certo? A reação na glicólise lá. Então, ó, o nome da enzima que faz essa reação aqui, ó, é ATP glicose fosfotransferase. Por quê? Porque essa molécula aqui, essa enzima aqui, ela vai transferir, não é, uma molécula de fósforo aqui do ATP para a D-glicose, transformando a D-glicose em D-glicose 6-fosfato, certo? E o ADP, que é a adenosina trifosfato, que tem 3 moléculas de fosfato, vai se transformar em ADP, que é a adenosina difosfato, ou seja, 2 moléculas de fósforo. Então, essa enzima aqui, ó, ATP glicose fosfotransferase, ela vai transferir, certo? Ó, uma molécula de fósforo
para a glicose que é retirada do ATP. Se você for ver o nome da enzima, ela já diz tudo. E esse nome da enzima é com aquele nome que a gente viu lá, né? Aquela regrinha, né? Então, ó, toda enzima ela tem um número que se refere a todas essas classes aqui. Então, o primeiro número que vem depois do EC, certo? Ele vai indicar o quê? Ele indica o nome da classe da enzima. E essa enzima ela é da classe das transferases, certo? Nesse exemplo aqui. Por quê? Porque ela vai transferir uma molécula de fósforo do ATP para a glicose, certo? Transformando a glicose em glicose 6-fosfato e transformando o ATP em ADP, certo? O segundo número, né, ele está relacionado à subclasse, certo? Que é o que? Fosfotransferase. A gente viu que a classe era transferase, certo? Que é uma molécula que vai transferir alguma coisa de algum canto para outro canto, certo? No caso aqui, vai transferir o fósforo do ATP para a glicose, beleza? Só que transferase, como eu falei, é um nome genérico, certo? É uma classe que tem várias transferases que transferem vários tipos de coisa. Então, o segundo número, ele já vai já afunilando, dizendo o que é que ela está transferindo, certo? Que é a subclasse, certo? A subclasse é a fosfotransferase, que a gente sabe que é uma transferase que vai transferir o quê? O fósforo, beleza? O terceiro número, certo? Ele já vai indicar o quê? Que essa fosfotransferase, né, tem um grupo hidroxila como aceptor, beleza? Ó, e o quarto número e último número, ela diz o quê? Que é a D-glicose como aceptor do grupo fosforíl, ou seja, que essa glicose vai receber o grupo fósforo, o fósforo do grupo que foi retirado do ATP, certo? Então, basicamente, ó, não se preocupe que eu não vou pedir essa questão de numeração de enzima para vocês na prova, não. Isso fique tranquilo. Eu só quero que vocês conheçam isso aí, certo? Agora, o que vocês têm que ter em mente e noção é aquele último slide que a gente viu. A questão de, por exemplo, lipase. Se eu perguntar, lipase são enzimas que vão degradar o quê? Que vão participar de que tipo de reação? Vocês vão dizer lipase, né? Sabe que ase é uma enzima e lip vem de lipídio. Então, lipase são as enzimas que vão degradar lipídios, por exemplo, certo? Isso aí vocês têm que ter em mente, beleza? Mas essa questão da numeração eu só quero que vocês fiquem cientes, porque às vezes você vai trabalhar no laboratório, por exemplo, você vai pegar uma enzima comercial para fazer algum teste enzimático e às vezes você tem lá só a numeração no rótulo, então você tem que saber o que é que significa aquilo ali, certo? É melhor saber, né? É melhor prevenir do que remediar, né? Do que fazer feio depois, né? Pesquisar sem saber nem o que é, beleza? Então, ó, querendo ou não, é bem tranquilo, certo? Cada número vai representar uma informação do nome da enzima ali que a gente viu. O que é que a enzima vai fazer, qual é a classe, qual é a subclasse, de onde ela vai tirar e para onde ela vai levar, certo? Então, ó, já que a gente falou em classes de enzima, como eu falei, ó, classes de enzimas são o quê? São as funções das enzimas. Cada enzima, cada grupo de enzima, elas são responsáveis por fazer um tipo de reação química, certo? Catalisar um tipo de reação. Então essas reações são diferentes, beleza? Então a gente divide essas enzimas em classes de enzimas diferentes. Então eu vou falar para vocês aqui as principais classes de enzimas. Isso é preciso que vocês saibam o que é cada classe, certo? Que isso cairá na prova e em todos os restos dos exercícios que a gente fizer, beleza? Então, ó, qual é, não é? Quais são as principais classes de enzimas que a gente tem, certo? A primeira classe de enzima que a gente vai ver são as óxido-redutases ou oxirredutases, certo? Como tem esse sufixo ase no final, a gente sabe que é enzima, né? Oxorredutase, lembra o que? Reações de oxidação e redução. O que é uma reação de oxidação e redução? São aquelas reações de quê? De ganho e perda de elétrons, certo? Então, as enzimas que participam dessas reações, que ajudam nessas reações de transferência, né, de ganho e perda de elétrons de alguma substância química, elas são da classe óxido-redutases, certo?
A gente tem dois exemplos aqui, ó, que é a desidrogenase e a oxidase, certo? Beleza? Então, ó, as enzimas da classe oxirredutase são aquelas enzimas que participam de reações de óxido-redução, certo? Ou seja, transferências de elétrons, beleza? Aqui eu tenho dois exemplos. Quem quiser pode pesquisar mais exemplos de enzimas dessa classe, certo? Mas os dois exemplos que eu trouxe aqui são as desidrogenases e as oxidases, certo? As oxidases você tem monoxidase, certo? Peroxidase, por aí você vai, certo? Lacases e por aí vai, são vários, certo? Então, ó, qual outra classe de enzima que a gente tem? Ó? As transferases. Como o nome já está dizendo, são aquelas enzimas que participam de reações de transferências de grupos funcionais, certo? Que grupos funcionais são esses? São vários. Você pode ter grupos amina, grupo fosfato, grupo acil, carboxo e vários, certo? Então, ó, quais exemplos que eu tenho para esse grupo aí das transferases? Por exemplo, eu tenho as quinases, certo? Esse grupo de enzimas quinases, que são das transferases, certo? E transaminases, são dois exemplozinhos aí, beleza? Qual outra classe? A outra classe é o que? As hidrolases, certo? Hidro lembra o quê? A água, né? Então, ó, as hidrolases são as enzimas, são as classes de enzimas que vão participar das reações de hidrólise, certo? Hidrólise é a quebra na presença de água de alguma coisa, certo? Só que essas hidrolases, elas vão quebrar ligações covalentes, certo? Um exemplo dessas hidrolases são as peptidases. Lembrando que peptídeo é um sinônimo de quê? De aminoácido, certo? Aminoácido compõe as proteínas. Então, por exemplo, as peptidases são enzimas que vão quebrar as proteínas, certo? E transformar proteína em aminoácido, certo? Por exemplo, você se alimenta de proteína, quando vai chegando lá no estômago, no intestino, você vai produzir peptidases, que essas peptidases vão quebrar essas proteínas, transformando em aminoácidos. Beleza? Então, ó, elas vão quebrar na presença de água. Então, por isso que a gente chama de hidrolases, certo? Que são enzimas que vão fazer reações de hidrólise, ou seja, de quebra de alguma substância, certo? Na presença de água, em meio aquoso. Então, outra classe de enzima que nós temos são as liases. As liases, aí já pelo nome não tem como você dizer muito bem o que é não, né? Só pelo nome dela não. Mas as liases, elas vão participar de reações de quebras de ligações covalentes, certo? Além da remoção de moléculas de amônia e de gás carbônico de algumas coisas, certo? Então, ó, essas liases, elas vão quebrar ligações e retirar, por exemplo, moléculas de água. Você tem alguma substância que é hidratada, certo? Nessas reações ela vai quebrar e retirar a molécula de água. Feito, por exemplo, você tem aquela reação do açúcar se transformando em CO2 e água, certo? Você vai retirar aquilo ali através dessas classes de enzimas, certo? Então, quais são exemplos dessas aí? Você tem o quê? Deidratase, descarboxilase, certo? Outro grupo de enzima que a gente tem, ó, são as isomerases, beleza? Essas isomerases, elas vão participar de reações de quê? De interconversão entre isômeros ópticos ou geométricos, certo? Como exemplo, a gente tem a epimerase. Aí você fala, eita, não entendi foi nada dessa aí, ó, professor. Eu não sei nem o que é um isômero. Não entendi foi nada. Pessoal, vou explicar bem facilmente o que é um isômero. Vê. Quando você se olha no espelho, você se vê invertido, não é? No espelho você está vendo sua imagem invertida. Aquela imagem invertida que você vê no espelho é um isômero óptico seu. Então, o que é um isômero óptico? É uma molécula que ela está invertida, certo? Então, ó, as isomerases, ela vai servir para quê? Para fazer justamente essas reações de interconversão. Ela vai transformar as moléculas em seus isômeros, ou seja, é a mesma molécula só que invertida, certo? É quando você tem, ó, você está dirigindo, você tem lá a ambulância, que quando você olha, normalmente você vê o nome da ambulância invertido, porque quando você vê pelo espelho, o espelho ele vai inverter aquele nome, certo?
Então, quando você olha pelo retrovisor do carro, você vai ver o nome ambulância. Quando você olha normalmente para a ambulância, ele está invertido. Então, ó, esse isômero óptico é a imagem invertida que você vê no espelho, por exemplo. Então, as moléculas que são invertidas, têm a sua posição invertida, elas são isômeros. Então, quem vai fazer essa questão de isomeração, né, dessa questão de interconversão, perdão, né, são as isomerases, certo? Outra classe, né, bem importante de enzimas são as ligases. O nome já está dizendo, né, o que são as ligases, né? As ligases são enzimas, né, são um grupo de enzimas, uma classe de enzimas que vão participar de reações de quê? De formação de novas moléculas, ligando essas moléculas entre outras, né? Vai pegar uma molécula e ajudar a ligar essa molécula em outra, certo? Um exemplo dela é a sintetase, certo? Bem tranquilo isso aí, né? Perdão. Só faz o quê? Só faz com que essa enzima aqui ela se ligue justamente a esse substrato aqui. Beleza? Então, ó, essa enzima só vai se ligar a esse substrato, certo? Então, ó, como essa enzima ela só pode se ligar a esse substrato por conta do formato, né? Ó, pode ver o formato dessa enzima aqui verdinho é o mesmo formato da entrada desse substrato. Então, ó, o local onde a enzima se liga ao substrato, nós chamamos de sítio de ligação, certo? A enzima, ela não, mesmo sendo específica para um tipo de substrato, ela nunca vai se ligar em outro local que não seja o local específico dela, certo? Esse local específico que essa enzima vai se ligar é o que a gente chama de sítio de ligação. Aquele exemplo de chave e fechadura ilustra bem isso. Você tem uma chave, ela só vai abrir um tipo de fechadura. Por quê? Porque tridimensionalmente o formato daquela chave só vai conseguir destrancar aquela fechadura. Se você colocar aquela chave em qualquer outro local que não seja no buraquinho da fechadura, ela nem vai entrar, né? Não vai fazer nada, não vai abrir. E se for uma chave diferente, que você coloque naquele buraquinho da fechadura, ela também não vai abrir. Então é a mesma coisa com a enzima e seu substrato. Cada enzima ela é específica para um tipo de substrato, certo? Então, ó, essa enzima ela só vai agir em um só local, né? Ela só vai se ligar no substrato nesse local. E esse local que ela se liga nós chamamos de sítio de ligação. Bem tranquilo isso aí, né, não? Então, ó, como eu estava falando, as enzimas elas são catalisadores biológicos. Eu falei que elas diminuem o tempo da reação, né, e diminuem a energia que a reação vai precisar, né? Porque quanto maior a reação, quanto mais tempo durar essa reação, maior vai ser o gasto energético, né? Então, quando você tem uma reação mais curta, você vai ter um gasto energético menor, certo? Para manter aquela reação. Aqui é aquele mesmo exemplo que eu estava mostrando, o gráfico da energia e do tempo de reação embaixo aqui. Então, quando você tem uma reação sem catalisador, você tem uma reação com tempo maior, vai durar mais, e você tem uma energia que você gasta que é muito maior do que a energia e o tempo que você gasta quando essa reação é catalisada por enzimas, certo? Ó, para você ver, ó, a quanto que essa enzima catalisa, né, a velocidade, né, a como é que eu posso dizer, a velocidade da reação é tão grande que ela pode variar por um fator de 10 à quinta a 10 elevado a 17, certo? Ou seja, é uma velocidade extremamente grande, você não tem noção do que é isso. Por exemplo, quando você pega, diz que você tem 10 elevado a 2, por exemplo, significa que você tem uma velocidade 100 vezes maior, certo? Quando você tem uma 10 elevado a 3, você tem uma velocidade 1000 vezes maior, certo? Quando você tem 10 elevado à quinta, como você tem aqui, por exemplo, você tem uma velocidade 100 mil vezes maior do que a normal, que já é muita coisa. Você aumentar 100 mil vezes a velocidade de uma reação é um aumento extremamente grande, certo? Imagine quando uma reação é catalisada a 10 elevado a 17 para você ver a velocidade e que essa enzima catalisa uma reação. Então, por isso que todas as reações do nosso corpo são extremamente eficazes, certo? Justamente por conta disso. Por conta da velocidade dessa reação que é diminuída nessa proporção aí,
beleza? Então, como eu estava falando, né? Quando você aumenta, né, a velocidade da reação, você diminui a energia que você gasta, certo? Então, mesmo você diminuindo a velocidade da reação e você diminuindo o tempo dessa reação, essa reação ela vai se manter equilibrado, certo? E esse equilíbrio, ele não vai dessa reação, ele não vai ser afetado pela enzima. Então, a reação vai acontecer ali e mesmo você a enzima agindo nessa reação, essa reação ela não vai interferir nessa reação, mudando alguma coisa dessa reação não. A reação vai continuar sendo a mesma, com os mesmos produtos e os mesmos reagentes, certo? Só que a única coisa que a enzima vai afetar é a velocidade da reação, certo? É a energia dessa reação que ela vai afetar. Certo? A reação continua a mesma. A gente usa aquele mesmo exemplo da glicose, né, que é o C6H12O6, que é a fórmula da glicose, mais o oxigênio, que vai se transformar no final em quê? Em CO2 e água, certo? Então, ó, com enzima ou sem enzima, os reagentes vão continuar sendo os mesmos e o produto final vai continuar sendo o mesmo. A enzima ela é inerte nisso aí, ela não vai influenciar no resultado final da reação, ela não vai mudar o produto, certo? Nem os reagentes. Ela só vai acelerar essa reação, certo? É como você tem lá, ó, aqueles dois amigos lá que você tem, que você vê que um gosta do outro e que se depender dele vai demorar uma eternidade para eles começarem a namorar. O que é que você faz? Você faz feito uma enzima. Você age de cupido, né? Você chega lá, você faz a fita com um, faz a fita com o outro e junta os dois, certo? Mesmo que não dê certo depois. Mas você serviu como enzima. Você, no final, o produto foi o mesmo. Eles já iam namorar, só que ia demorar muito para acontecer. Então você só foi lá e acelerou o processo, certo? Então, ó, como eu falei, a maioria das enzimas são proteínas. E como eu falei, tem alguns fatores que vão alterar o funcionamento dessas enzimas. Quais são esses fatores que alteram o funcionamento dessas enzimas? Ó, a temperatura, o pH, o tempo da reação, certo? A concentração da enzima, a concentração do substrato, certo? Então, todos esses fatores aí, entre outros, mas esses são os principais, todos esses fatores vão afetar o funcionamento da enzima, certo? O final da reação, certo? O andar da reação vai ser afetado por esses fatores aí, porque você afeta diretamente as enzimas. Mas como é que isso aí vai afetar as enzimas diretamente? Cada fator desse. Então vamos ver cada fator desse o que é que ela vai afetar, né? Então, ó, primeiro a gente vai começar com a temperatura. Toda enzima ela vai ter uma temperatura ótima de funcionamento, certo? Quando o corpo humano está funcionando normalmente, a temperatura ótima de funcionamento dessas enzimas é na casa de 36, 37, 37 graus e meio. Se você tem uma temperatura mais baixa que essa ou mais alta que essa, essas enzimas vão começar a trabalhar errado ou parar de trabalhar ou até mesmo desnaturar, certo? Então, ó, existe uma faixa ótima de temperatura onde essas enzimas vão funcionar. Se você aumenta demais a temperatura, ela para de funcionar. Se você diminui demais a temperatura, ela para de funcionar. Ou funciona defeituosamente, né? Precariamente, não tendo o mesmo resultado, né? A mesma eficácia. Então, por exemplo, você tem que manter naquela média, certo? Então, se você aumenta demais a temperatura, ela desanda. Se você diminui, ela desanda. Então tem que ter uma coisa média. A mesma coisa acontece com os outros fatores lá, certo? Feito o pH. Então, como eu falei da temperatura, cada enzima tem uma faixa ótima de pH. Se você modifica essa faixa de pH, essa enzima ela deixa de trabalhar ou ela perde a funcionalidade dela, certo? Então, ó, trabalhando dentro dos valores ótimos de cada enzima, isso é específico de cada enzima, certo? Cada enzima ela vai ter um pH específico, certo? Não adianta perguntar, mas qual é esse pH? Isso vai depender muito, certo? Você pega aí, faça qualquer exemplo aí, pega aí um exemplo de uma enzima aí que vem na cabeça de vocês, ou desses que eu dei, e bota lá, pH da enzima tal, você vai ver, certo?
Então, tanto temperatura como pH tem que ter uma faixa ótima de trabalho para essas enzimas. E isso é específico para cada enzima, certo? E o tempo? Como é que o tempo funciona em relação às enzimas? Ó, mesma coisa. Quanto mais tempo a enzima tiver contato com o substrato, mais produto vai ser produzido. Vê só. Quando eu quero produzir álcool, por exemplo, vou usar o exemplo do álcool mesmo. Aí eu tenho lá meu carboidrato, né, para ser fermentado. E eu tenho a minha enzima que vai fermentar esse carboidrato. Se eu coloco a minha enzima ali dentro e deixo passar 5 minutos, eu vou produzir álcool? Vou, mas uma quantidade grande ou pequena? Pequena. Porque aquelas enzimas ali não tiveram muito tempo para agir com aquele substrato e fazer aquela reação acontecer produzindo muito álcool, certo? Então, se eu pego essa enzima, boto lá junto com o carboidrato e deixo ela passar 2, 3, 4, 5 horas, eu vou ter muito mais álcool no final, concordam? Por quê? Porque a enzima teve muito mais tempo para agir com o substrato e produzir o que tinha que ser produzido, certo? Então, a questão do tempo, ela afeta nessa questão aí. Quanto mais tempo a enzima tiver contato com o substrato, mais produto final vai ser produzido, certo? Então, os outros fatores que eu falei ali é a concentração tanto da enzima quanto do substrato. O que é que isso vai influenciar? Porque, vê só, a mesma coisa. Quanto maior a concentração da enzima e a concentração do substrato, maior vai ser a velocidade da reação. Porque pensa só, se eu tenho, o mesmo exemplo do álcool que eu vou usar lá, se eu tenho meu carboidrato lá, digamos que eu tenho um exemplo chutando assim, sem nada científico não, tem nada a ver. Mas assim, eu tenho 1 quilo, por exemplo, de carboidrato. Se eu botar 10 gramas de enzima, você acha que essa concentração de enzima aí vai demorar ou não para fazer bastante álcool aquilo ali, para transformar aquele carboidrato todo em álcool? Vai demorar muito, né? Porque eu tenho pouca enzima e muito substrato. Então, quando eu faço o inverso, né? Eu aumento a quantidade de enzima, né? O que é que vai acontecer? Essa reação, o produto vai ser muito mais rápido, vai ser produzido muito mais rápido. Porque eu tenho muito mais coisa sendo produzida. Certo? É a mesma coisa, vamos usar um exemplo bem tosco aqui. Você tem uma construção para fazer, você quer construir uma casa. Se você contrata um pedreiro e um ajudante só, essa casa vai ser construída, mas vai demorar para ser construída, certo? Ou seja, a casa é o substrato, certo? E a enzima seria o pedreiro, então vai demorar, certo? Então você tem muita casa para construir e pouca gente para agir, certo? Para fazer, pouco pedreiro. Então se você contrata uma construtora que ele vai botar lá 100 homens para construir uma casa, então a quantidade de homens trabalhando, né? Ou seja, a quantidade de enzima vai ser maior. Então aquela casa vai ser construída em muito mais tempo. Então essa questão da relação entre a concentração da enzima e a concentração do substrato é essa, certo? Quando eu tenho muito substrato e pouca enzima, essa enzima vai demorar para fazer o efeito que precisa. E quando eu tenho muita enzima e pouco substrato, essas enzimas vão fazer o efeito muito mais rápido, certo? Vão fazer o trabalho dela muito mais rápido, certo? Então, ó, a gente falou muito das enzimas de proteína, até porque são as principais, certo? Tem maior quantidade, mas como eu falei, nem todas as enzimas são proteínas. Algumas enzimas são de RNA. E essas enzimas de RNA nós chamamos de ribozimas, certo? Ribozimas são as enzimas de RNA. Elas são moléculas de RNA que atuam como enzimas, certo? E muitas reações químicas, né, que ocorrem principalmente dentro do núcleo, são catalisadas por essas enzimas, certo? Por essas ribozimas, ou seja, essas enzimas de RNA. Beleza? Então, ó, essas enzimas de RNA, ou seja, essas ribozimas, elas têm as mesmas funções que as enzimas de proteínas, certo? Elas vão acelerar a velocidade das reações químicas, certo? Só que elas são ainda mais específicas do que as enzimas de proteínas. Elas são altamente específicas, certo? Então, ó, algumas enzimas de proteínas, quando essas enzimas terminam de ser utilizadas, elas são descartadas, certo? Já as enzimas de RNA, as ribozimas, elas permanecem quimicamente intactas, ou seja, elas podem ser reutilizadas
várias e várias e várias vezes dentro da vida útil da molécula, certo? Então, ó, quando você toma lá a lactase, né, antes de comer seu pudim lá de leite, né, essa lactase ela vai ser utilizada e você vai ter que tomar de novo quando for comer de novo, certo? Porque você perdeu a atividade daquela enzima. Já as ribozimas, por exemplo, essas enzimas de RNA, elas não iriam perder a atividade, elas não perdem essa atividade depois que catalisam a reação. Simplesmente ela catalisou aquela reação, terminou aquele trabalho, vai partir para o próximo trabalho, certo? Para a próxima reação, sem perder a efetividade dela. Então, ó, quais são os principais tipos de ribozimas, certo? A gente tem dois tipos, né? A ribosima cabeça de martelo e a ribosima em grampo, né? Que a gente vê aqui, ó. A primeira imagem aqui que a gente vê é a ribosima em grampo. A segunda é a cabeça de martelo, que parece mais uma árvore do que um martelo. Então, ó, as ribosimas cabeça de martelo elas são chamadas por isso porque ela tem um formato de T, certo? Que lembra muito os formatos dos martelos. Ela é o mais simples tipo de ribosima, certo? O mais simples tipo de RNA catalítico, beleza? Então, ó, ela apresenta um tamanho extremamente pequeno, certo? Mas mesmo assim ela é extremamente específica, certo? Então, já as ribosimas em grampos, né, que a gente chama, elas são diferentes daquelas ribosimas de cabeça de martelo, certo? Elas são formadas por quê? Por RNA de fita dupla, e dentro dessa fita dupla elas vão formar uns grampos, né, que a gente chama de sítio de clivagem, certo? Dentro dessa região de dupla hélice, ela vai ter esses arcos, e esses arcos aí que vão agir e que dão os nomes, e que dão o nome dessa enzima, né? Em grampo, que ela forma esses grampos, né? Parece um grampo de cabelo, para falar a verdade. Você pega aquela que a gente chama de beleiro, você vai ter uma dupla fitazinha de metal, né? E dentro dessas fitazinhas de metal, a gente vai ter justamente aqueles espaçozinhos, né? Aquelas bolinhas ali dentro, aqueles espaçozinhos. Aquilo ali que a gente chama de grampo, por parecer muito com aquele grampo. Então, ó, a gente vai ficando por aqui nessa aula, certo? E como eu falei, esse exercício aqui ele está incompleto, não respondam esse, porque eu vou mandar o exercício completo para vocês, certo? Em PDF e em um Word para quem quiser responder, e inclusive ele está disponível na plataforma da escola também, certo? Mas eu vou mandar pelo grupo também. Então fiquem tranquilos aí e só respondam o outro, certo? Então fiquem com Deus aí e até a próxima aula.